Sejam muito bem-vindos a mais um Minutos de Mediação, o programa que está dentro da TV Minutos de Mediação. Você sabe, né? Você pode participar da nossa TV trazendo o seu programa, mas enquanto você não vem, eu trago convidados especialíssimos para conversar aqui com a gente no canal. Hoje nós vamos trazer o Dr. Eduardo Rocha, que é advogado. E por que eu trouxe o Dr. Eduardo? Porque nós vamos conversar sobre como ser um advogado em tempos de mediação, porque ele foi formado lá atrás, quando foi formado para brigar, para arrumar uma boa encrenca, e com isso ele ia mostrar para o cliente dele que ele era o cara. E depois que ele conheceu a mediação, ele continua atuando, ele continua sendo o cara, só que de outra forma. Ele traz uma forma menos gravosa de atuação, mas que o resultado é 100% positivo. Muito bem-vindo, doutor Eduardo. É um grande prazer estar aqui, atendendo esse convite super especial da doutora Márcia, uma pessoa que eu tenho um apreço enorme, não só pela sua grande experiência como advogada, como mediadora, como árbitra, mas como um ser humano incrível, que eu sou um grande fã dela como pessoa e por conta do seu grande trabalho com relação à mediação e à conciliação. Tenho tido, inclusive, já de antemão, tenho tido assim, ótimos resultados por meio das questões que eu apresento até a sua Câmara, e com isso a gente tem tido, de fato, assim, a resolução dos conflitos do modo mais rápido possível, com a menor intervenção do Poder Judiciário, basicamente só levando ao Judiciário as questões para homologação. Mais uma vez, eu sou muito grato por estar aqui, e principalmente porque a dinâmica aqui é um pouco diferente, né? É a questão de mostrar o meu olhar como advogado, pós ter conhecimento mais profundo das técnicas de conciliação e mediação e como isso impactou tanto na minha carreira como advogado, como na minha vida mesmo. As grandes mudanças que ter conhecimento dessas técnicas me proporcionou. Isso é bem interessante. Eu costumo dizer que o doutor Eduardo é minha vítima predileta, porque ele foi meu aluno na universidade, no momento em que eu ensinava a briga. E depois de muitos e muitos anos, ele me encontra de novo nos cursos de capacitação de mediador judicial. E ele fala, bom, eu conheço o trabalho dela, vou lá fazer. Mas, quando ele vem para a mediação, ele vê um mundo completamente diferente daquele que a gente trazia para os alunos na época da universidade lá atrás. Né? Bem, não vou nem falar a data, senão só fazer a conta da minha idade não é legal. Mas, assim, em 10, 15 anos, mudou completamente o nosso olhar, enquanto advogados agressivos, para advogados menos agressivos, né? Nós não somos bobos, não é isso, mas nós atuamos de uma forma menos gravosa, mas percebemos que o resultado é extremamente positivo. E por que eu fiz o convite para o Eduardo vir bater um papo? Que não seria nenhuma entrevista, né? O objetivo dessas nossas conversas, e com o Eduardo eu vou conversar outros temas também, é trazer os olhares dentro das diversas áreas de atuação de um advogado. Então, nós vamos colocar como a série Advogados em Tempos de Mediação, porque vão ser vários recortes. O de hoje, nós vamos falar especificamente de mediação condominial, porque a mediação condominial ela está tendo um boom nesse momento, justamente pela pandemia, pela característica do emocional das pessoas confinadas no luxo e no conforto de suas casas. Né? Parece irônico, mas está todo mundo muito bem instalado, mas numa situação emocional muito assim, desgastante. Né? Então, como nós tivemos algumas questões condominiais, nós vamos começar pelo impacto da pandemia nas relações condominiais e como a mediação pode trazer uma solução menos impactante, não só para o condomínio, os condôminos, e inclusive a própria vítima, né, dessa insurgência do condomínio dentro dessa pandemia.
Então, eu queria passar para você, Eduardo, e aí a gente vai cortar o doutor e doutora, vamos entrar mesmo no ritmo da mediação, nos tratando pelo primeiro nome. Então, vamos lá, Eduardo. Agora, há pouco tempo, nós tivemos um caso, né, que foi um caso que demandou algumas sessões de mais de 2 horas cada uma, para que a gente conseguisse trabalhar a questão que nos foi trazida. Eu queria que você desse um panorama dessa questão condominial que nós atendemos, eu enquanto Câmara, e você trazendo o seu cliente para que nós pudéssemos atender. E foi assim, um trabalho bem legal que eu queria compartilhar com o pessoal aqui do canal. Tá certo. Bom, Márcia, de fato, fique à vontade para me chamar só por Eduardo, porque, na verdade, eu acho que essas questões, na advocacia, né, na militância no direito, as formalidades são sempre muito bem-vindas, mas que, de fato, a conciliação ela é bem interessante porque ela coloca todos os atores ali em pé de igualdade, né? Então, a função do mediador e do conciliador, de fato, é atender aos melhores interesses das partes, né? Antes de adentrar esse caso propriamente dito, eu gostaria de pedir licença, até porque você, na sua abertura, disse com relação a essa questão do conflito, e eu acho muito interessante pontuar que, de fato, nós somos a sociedade do conflito, né? Desde muito pequeno, nós somos ensinados, com um pouco mais de ênfase no Brasil, que você tem que ser o primeiro em tudo, o melhor em tudo. E muitas vezes isso não é tão bem colocado. E cria-se uma cultura que você sempre deve primar pelos seus interesses em detrimento daquele com o qual você concorre, né? Aqui nós temos uma cultura que prestigia o vencedor, né? O segundo lugar não tem muita relevância. E, de fato, com relação ao ensino, naquele momento em que eu comecei a cursar o curso de Direito, né? Era um viés muito mais para o advogado combativo. O advogado bom era o advogado que ganhava causa. Era o advogado que mais infernizava a parte contrária, né? Os clientes gostavam disso, né? Inclusive, na área do direito de família, muitas vezes a pessoa contratava o advogado por o quão ele infernizava a vida da outra parte, como se isso fosse a atuação do advogado. Essa não é. O advogado faz o melhor trabalho, no de atender aos interesses do seu cliente. O Poder Judiciário não se presta à vingança, né? Mas sim a efetivação do direito. E é bem interessante que, com a Constituição de 88, uma série de direitos passaram a ser incorporados ao ordenamento jurídico, e ela ganhou, inclusive, o título de Constituição Cidadã. Mas é muito interessante que, ao eleger essa Constituição Cidadã, ela também impôs aos cidadãos que eles fossem aqueles que atendessem aos direitos da comunidade. Então, tem uma máxima que a gente sempre comenta, que é algo muito antigo, que é justamente o meu direito termina onde termina o direito do outro, né? E ficou muito evidente nessa pandemia, né, que as pessoas estão tendo muita dificuldade de serem empáticas, de serem solidárias, até mesmo porque nós já estamos aí há mais de um ano, estamos quase chegando a um ano e meio que estamos nessa situação de isolamento, e, de fato, as questões ligadas ao direito de vizinhança, elas têm sido muito afetadas. Inclusive, não só direito de vizinhança, mas outras questões, como a gente pôde ver agora, com o aumento crescente da violência doméstica, né? É bem interessante esse dado, onde o fato das pessoas estarem se relacionando mais ativamente dentro das suas residências estão gerando conflito a ponto de aumentar a violência, né? Com relação a esse caso, foi um caso de fato bem emblemático, foi um caso, de certa forma, difícil de ser resolvido, porque os sentimentos que estavam envoltos ali dessa questão eram sentimentos já antigos, né? E as pessoas firmaram muito posição no sentido de que cada uma delas tinha o seu direito. E era o seu direito que era o direito importante, né? E só para pontuar rapidamente, era um direito de vizinhança muito mais ligado à questão do barulho
e ligados à utilização de algumas áreas por crianças. É um empreendimento que tinha um viés para pessoas mais idosas, é um prédio, se não me engano, com mais de 40 anos, então naquela época não se prestigiava essa questão do lazer, principalmente para as crianças, e esse casal, com alguns filhos, estavam tendo uma série de dificuldades, né? E uma das questões é que a vizinha reclamava muito do barulho e que acabou ensejando na aplicação de multa. Isso gerou uma espiral de conflito muito intensa, porque, de um lado, tinha um pai e uma mãe primando pelos direitos dos filhos serem crianças e poderem brincar e se divertir, e, de outro lado, tinha uma vizinha que estava invocando justamente a questão do direito ao sossego e ao descanso, né? Sendo que essas questões aconteciam, elas ocorriam no espaço de tempo que era o usual, que qualquer um pode usufruir lá do seu imóvel, né? Não estava abarcado dentro daquele período da lei do silêncio, né? Então, que ela deveria manter esse silêncio. E aí acabou culminando numa multa, na aplicação de uma multa, e isso só agravou a relação entre esse morador, a vizinha e o próprio administrador do condomínio. E aí eu acabei sendo chamado, sabendo dessa expertise da Márcia, né, que ela tem uma vasta experiência nessas questões também envolvendo as questões condominiais, inclusive até no próprio site ela tem um curso bem interessante, né, que ela trata de questões condominiais e questões imobiliárias durante a pandemia. E aí eu levei a câmera da Márcia para que a gente pudesse tentar resolver essa questão, né? E foi isso. No final, nós acabamos tendo muito êxito, mas foi bem difícil até chegarmos a esse ponto, né? E o interessante que eu vislumbrei nesse caso, e que por isso que me encanta tanto a conciliação e a mediação, foi o momento em que surge o conflito. Na verdade, o momento que surge o conflito é o momento em que a vizinha se sente desrespeitada porque não havia troca de gentilezas quando essas pessoas se encontravam. E olha onde chegou, nós chegamos à beira de uma ação judicial para que fosse assegurados os direitos dessas crianças. E ficou muito evidente ali, né, doutora, naquele caso, tudo surgiu a partir daí. A partir daí, a espiral do conflito só foi aumentando, né? Ora ela reclamava do barulho, ora o vizinho achava que estava sendo perseguido, e isso criou um grau de insatisfação para ambos que estava tornando insustentável a vida dessas duas famílias, né, neste empreendimento, a ponto até de ter uma série de questões envolvendo normativas internas que poderiam, ao ver do meu cliente, de algum modo estarem voltadas a prejudicá-lo. E depois nós verificamos que não era bem assim. Na verdade, o que existia ali era uma falta de atenção, talvez, para entender o momento em que cada uma dessas famílias estava vivendo e as dificuldades de cada um deles, né, diante da pandemia. E eu até gostaria que a doutora Márcia quiser pontuar alguma coisa. Eu acho interessante. A gente, quando fala em questões condominiais, a gente sempre pensa assim, vai ter barulho depois das 22 horas ou antes das 8 horas da manhã. Então, aí é uma questão de barulho. E aí, nesse caso, o barulho era durante o dia. A questão não era depois das 10 da noite. O que, para a pessoa, era muito pior, porque ela não tinha 1 minuto de silêncio no apartamento dela, com o barulho, que em tese, né, diante da legislação, inclusive dos condomínios, era um barulho permitido, não era um barulho proibido, ele é permitido, eu posso usufruir do meu imóvel do jeito que eu achar interessante, mesmo porque se eu fizer uma obra que dure 2 anos e vai ter um martelete no apartamento, o apartamento de baixo não pode reclamar. Então, é assim, existem barulhos que são aceitos, porque são usuais em determinadas situações, mas quando o barulho ele não é dentro do lugar comum, aquele barulho de obra, é um barulho de gente brincando, rindo, pulando, jogando bola,
mas é um barulho que não se espera no dia a dia da unidade ouvir do apartamento de cima, mesmo que às 10 da noite ele interrompa esse barulho e vá com silêncio até às 8 da manhã. E aí, como bem colocado, essa indigestão entre as unidades, ela começa na medida em que eles não se cumprimentam. E isso, então, já deixa a pessoa irritada e o barulho, ele vem aumentar ainda mais a irritação. E aí, todo o aviso que é colocado, as pessoas entendem como sendo para elas, pessoalmente, que não é uma verdade, porque os comunicados que são colocados no elevador, comunicados para toda a comunidade que mora lá. Mas a coisa já estava num nível tão pessoal que a gente não conseguia nem demonstrar que as posições deveriam ser abandonadas para pensar no que de fato estava acontecendo. Qual era o real problema? No que eu posso corrigir esse problema? Mas não. As pessoas queriam porque queriam aplicar uma multa com a ideia de que eu vou multar tanto que eles vão mudar de apartamento, eu vou me livrar do problema, e no meio de uma pandemia. Então, as pessoas ficaram com um grau de irritabilidade tão grande, elas não conseguem nem parar para pensar a situação desse momento como um todo, independente da situação que é trazida para a mesa de mediação. E aí, muito importante a gente resgatar, a primeira coisa, normatizar, por uma regra de conversa, mas a primeira coisa é restabelecer essa comunicação que está ruidosa, não pelo barulho, mas pela falta de cumprimentar no elevador. Então, veja como é importante, né, essa nova percepção desse advogado que vai atuar agora na vanguarda, porque vai atuar com mediação efetivamente, de perceber aonde é que começou o ruído, para voltar lá atrás, ajustar essa sintonia e, a partir disso, resolvido, eu não sabia que meus filhos não estavam cumprimentando, eu vou orientar a cumprimentar. Filhos esses, inclusive, né, Eduardo, que é a própria pessoa que reclama, diz, não, quando nasceram eu fui visitar e ver presente. Então, talvez a mágoa não fosse nem com os pais, e sim com a própria criança que não cumprimenta. Essa criança faz barulho e ela fala, como ela é mal educada, ela não me cumprimenta, ela faz barulho, eu reclamo, vai gerar uma multa, que é pelo descontentamento com a atitude da criança, mas que vai bater nos pais, que hoje, com dificuldade de ganhar o seu dinheiro, assim como qualquer pessoa, porque tá tudo muito difícil. Então, veja que, às vezes, quando vai para a mesa uma briga de condomínio, de reclamação de barulho, no final a gente viu que o barulho era uma consequência da questão principal, que era a mágoa de não ser cumprimentada por aquelas crianças que, quando nasciam, eram visitadas e ganhavam presentes dessa vizinha. Então, veja como a gente tem uma percepção um pouco mais larga, né, do problema, do que se fosse para o judiciário. Para o judiciário, enquanto advogado, a gente poderia dizer, olha, está fazendo barulho, entre 8 da manhã e 10 da noite é permitido no ter lei de silêncio, eu tenho o direito de usar minha unidade. Qual é o problema? A pessoa talvez não fosse ganhar a ação, mas a mágoa iria continuar, o problema iria persistir, e isso ia ficar um buraco sem fim, né? Quando que eu vou resolver isso? Então, veja que a mediação, ela não resgatou só o não fazer barulho, ela resgatou a comunicação entre os vizinhos, entre os condôminos, e a partir daí eles começam a talvez uma nova fase de relacionamento, resgatar aquilo que já foi no passado, né? Nós estamos falando de crianças que já estão com 10, 12 anos. Quem sabe eles retornam essa comunicação de 10, 12 anos atrás e consigam seguir adiante. Acho que isso foi bem interessante, né, Eduardo? Sim, e foi bem interessante esse caso, porque quando nós estudamos pela Resolução 125 de 2010 do CNJ, você toma ciência de uma série de ferramentas. Porque, na verdade, na minha atividade, eu sempre tive uma postura mais conciliadora, mas eu não tinha conhecimento das ferramentas. E ficou muito claro, nesse caso, quão importantes são as ferramentas, saber conhecê-las e saber aplicá-las, né?
foi bem interessante que nessa conversa, a própria pessoa que levou a questão ao administrador, ela, no nosso caso, ela apresentou a solução, né? Então, por meio da audição de propostas implícitas, nós conseguimos identificar que ela trazia a solução, que era, neste momento de pandemia, talvez flexibilizar um pouco a utilização de uma área para que essas crianças pudessem brincar ali e não no seu próprio apartamento, e desse modo não gerar tanto barulho, né? Tanto para ela quanto para outros vizinhos, eventualmente. Então, o que interessante aqui foi que a própria pessoa que reclamou foi a pessoa que trouxe a ideia. Isso só pode ser bem aceita pelo meu cliente, justamente por conta da conciliação e da mediação, porque se fosse no âmbito judicial, acredito que pouco provável que ele se daria por convencido de que essa deveria ser a melhor medida. E só para fazer um parênteses aqui, eu sempre converso, eu e a Márcia, com relação a vantagens e desvantagens da mediação e conciliação frente à questão da judicialização, do processo judicial. E o que é bem interessante é que as pessoas demandam ações judiciais achando que o seu direito será plenamente efetivado, que vai ser apresentado o caso para o juiz e que o juiz vai tomar ciência daquilo e que ela vai poder falar o tanto que ela quiser, se manifestar da forma que ela quiser, e o juiz vai dar lá um ganho de causa a ela. Da outra parte, a mesma coisa. Ela também acha que tem lá os seus direitos, tá? Que as situações que são imputadas a ela não são verdadeiras e que ela vai poder chegar lá na frente do juiz, falar tudo aquilo que ela deseja falar e que o juiz vai entender que não há razão, de pedir naquela ação. A grande verdade é que a maior parte das vezes, nós atuando como advogados, nós percebemos que poucas vezes o cliente sai satisfeito. Aquele que ganha sempre acha que vai ganhar mais, e aquele que perde sempre acha que deveria pagar menos. Então, veja, qual é a grande vantagem da conciliação e da mediação? Eu acho que são inúmeras, mas eu vejo uma grande vantagem, que é as partes, desculpe, elas conseguem conversar, né? E diante desse restabelecimento do diálogo, elas conseguem muitas vezes chegar a um acordo que seja bom para todas. Com isso, ao aceitar o acordo, elas não podem depois reclamar que teve o seu direito violado, que não foi atendido, que não era aquilo que desejava. Ora, se diante daquela situação ela aceita o acordo que é proposto, ela não pode reclamar depois. E o que nós percebemos é que todo mundo, ao final, percebe que aquele foi o melhor caminho. Então, veja, eu não acredito hoje que o advogado possa se enveredar tão somente para as demandas judiciais. O que a gente nota é que, na prática, as ações têm levado muitos anos, algumas ações chegam a demorar 10. Nós já vimos aqui no Brasil alguns casos muito extremos de ações que passaram de 20 anos. E aí, o que se tem que, ao final, você tem uma decisão judicial, resultado julgado, e que não vai ter efetividade. Muitas vezes o réu sequer tem patrimônio para adimplir aquela prestação judicial. E que isso a gente não vê com a mediação e conciliação, porque o procedimento todo é muito rápido. E nesse caso, uma vez que anule ao acordo, já há o trânsito julgado, ou seja, não é mais recorrível aquela decisão, né? E é interessante que, nas homologações de acordo, você vê uma voluntariedade no cumprimento da obrigação, coisa que pouco se vê nas ações do Poder Judiciário. As ações de cumprimento de sentença são ações em que há muita resistência por parte do devedor. Verdade. Eu acho que esse seu olhar ele é bem interessante, né? Na medida em que a gente dá na mão das partes a solução do problema delas. Então, quando você resolve o seu problema, você não tem o que reclamar, né? Eu acho assim bem legal. Mas olha,
pelo adiantado aqui da hora, né, porque a gente tem que ter um tempinho para falar, eu vou agradecer a sua participação falando de mediação condominial, mas nós vamos voltar ainda no próximo programa para continuar trazendo outros recortes da advocacia, onde a gente pode usar com grande sucesso a mediação. Passo agora para as considerações finais, para poder encerrar esse nosso programa de hoje. Bom, gostaria muito de agradecer o convite, eu fiquei muito lisonjeado com o convite, é uma grande oportunidade. Eu, de fato, sempre que eu posso, eu apresento aos meus colegas, os meus colegas de profissão, as vantagens, não a lei, porque todos conhecem a lei da associação, da mediação e as alterações que foram trazidas pelo CPC, mas sim as vantagens práticas que esse instituto confere e que não há prejuízo para o advogado. O advogado não perde por ter esse viés mais conciliador, mais mediador, porque o que a gente tem visto na prática é isso, uma grande frustração dos colegas advogados que lutam durante tantos anos para efetivar o direito do seu cliente. Ao final, tem lá uma sentença que, como alguns doutrinadores dizem, ela não tem mais do que o valor do que um pedaço de papel, porque não é possível a efetivação. Então, há todo um trabalho, tanto dos advogados envolvidos, até da parte contrária, e do próprio Poder Judiciário, de garantir essa prestação jurisdicional, que ela não vai ser efetiva. Então, o que eu percebo é que todos ganham utilizando essas ferramentas de conciliação e de mediação. Inclusive, quero aqui ressaltar que, muito embora o Conselho Nacional de Justiça já tenha decidido que o advogado é dispensável nestes procedimentos, eu ouso discordar, porque o que a gente percebe na prática é que muitas vezes o cliente não tem ideia dos seus direitos, não sabe aquilo que é disponível ou indisponível. E tanto o mediador como o conciliador, eles não podem assumir o papel de advogados. Eles não estão ali para aconselhar as partes a respeito dos seus direitos. Então, eu acho muito temerário. Por isso que eu defendo, sim, a conciliação e a mediação, mas desde que com a presença dos advogados, porque eles, de fato, são indispensáveis à administração da justiça, como bem está expresso no texto constitucional. Mais uma vez, muito obrigado e me despeço de todos. Espero ansioso por essa nova oportunidade de participar aqui do seu canal. Não vai participar, sim, porque a gente vai falar de diversos assuntos, que o interesse dessa série de advogados em tempos de mediação é justamente para demonstrar que em todas as áreas onde é possível a aplicação da mediação, ela é sempre muito mais vantajosa do que a briga, às vezes inglória, né, que a gente tem no judiciário. Também concordo e compactuo com a sua fala de que o advogado ele é uma pessoa indispensável para o exercício da justiça. E o próprio slogan da Ordem dos Advogados do Brasil é: sem advogado não se faz justiça. E muito bem feito, não foi especificado se era pública ou privada. E aí, dentro da justiça pública, que são os sejusques que atendem, o advogado também é indispensável. E das câmaras privadas, que atendem de sistema privadíssimo, também a presença do advogado é indispensável, porque senão você não sabe se o acordo que você está fazendo é um acordo exequível lá na frente, viável para as partes, né? Para não colocarem absurdos. Mas é isso, pessoal. O papo de hoje foi com o doutor Eduardo Rocha sobre um advogado em questões condominiais. No próximo programa tem mais novidade. Até lá.